Qual progressiva você deve usar no seu cabelo? Essa é uma pergunta muito comum. As pessoas têm muitas dúvidas de qual produto usar no cabelo e esse vídeo aqui está pronto para poder esclarecer para você e tirar todas as suas dúvidas antes de você decidir fazer uma progressiva. Para começar, eu vou comparar duas progressivas, uma progressiva com aminoácidos ou ácidos e outra progressiva com formol. Primeiro, vamos entender o que cada uma delas faz. Primeiro, nós vamos falar o seguinte, a progressiva com formol, o que ela faz? Ela forma uma camada protetora em volta do fio, ela protege esse fio do que vai entrar nele e ele sela essa cutícula por fora e é feito mais mecanicamente do que quimicamente. Quando você passa a escova e a chapinha alinhando esses fios, é onde essa progressiva vai firmar e ela vai deixar o seu cabelo macio e liso. Se você usar da forma correta, ele tende a ficar com um resultado muito bom. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é o seguinte, quando você usa uma progressiva com formol, dependendo de onde você faz, aí a pessoa que estiver fazendo sua progressiva pode jogar o vento em direção ao seu rosto, que aí se torna nocivo. Normalmente o profissional ele tem que tirar do rosto da cliente e também dele quando está fazendo uma progressiva à base de formol. Isso é muito importante, é uma maneira que eu faço. Aliás, eu já vou deixar para vocês um link que vai explicar como fazer isso aí, tá? Com um ventilador e com a posição correta para você ficar com esse ventilador para não danificar, para não prejudicar nem você, cliente, e nem o profissional. Nem você, profissional também, que pode ser que você seja um profissional que esteja assistindo. Ok, então você vai evitar que as pessoas que estejam participando dessa progressiva respirem esse ar, porque esse ar é nocivo, não é bom. Mas se você fizer de maneira segura, dá para você usar uma máscara também, é ok, tá? Eu não uso máscara na hora que eu vou fazer, mas eu procuro tirar da cliente na hora que eu estou fazendo o ar. Então eu ponho o secador com a direção do ar para trás, para lateral, nunca em direção ao rosto da cliente, tá? E agora vamos falar da parte boa da progressiva de aminoácido. Tem gente que tem uns aminoácidos, tem umas progressivas de aminoácidos, eu não sei nomes agora, mas eu me recordo de uma que a pessoa falou, não, essa daqui não tem formol, tal, ela é um aminoácido, tal. Às vezes tem aminoácidos e também tem formol, tá? O cheiro ele é muito característico, galera. Ah, mas é que depois de aquecida essa proteína vira formol. Não, é formol também, só que já deve ter uma parte de ácido dentro do cabelo, né? Aliás, dentro da progressiva que mexe no cabelo e também mais o formol para poder fixar ali. Então, já que você vai usar formol, usa formol. Agora, se ela não tem realmente nenhum e trabalha só com os ácidos lá dentro, o que vai acontecer? Eles vão abrir o elo de cistina, eles vão desligar o elo de cistina. O elo de cistina, da cistina e cisteína, né? Sabe o que é? São dois aminoácidos que fazem parte da cadeia de aminoácidos que compõem o cabelo. São 23 ao todo, se eu não me engano. Aí esses dois são os importantes para poder dar elasticidade e resistência ao fio. E aí o que acontece aí? Ó? Ele quebra o laço entre esses dois. Vamos supor que aqui é a cistina e a cisteína. Aí ele quebra o laço entre esses dois. Logo depois de quebrar esse laço, ele é esquentado lá com a chapinha, com o secador, e depois ele é unido novamente, tá? Às vezes a união é feita com água, na hora que enxágua já neutraliza, às vezes é feito com um creme especial que passa lá depois que termina a progressiva, isso vai depender de cada marca. Então, ele vai religar de novo, mas nem sempre ele religa da maneira correta, porque se ele está cacheado, às vezes ele está assim, um em cima do outro. Quando ele vai alisar, ele vai fazer isso e vai grudar aqui, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Então, é isso que faz o ácido. Qual é a parte boa, né? A parte boa é que normalmente
você não vai sentir esse cheiro tão forte. Tem umas com cheiro bem legais, aliás, né, que você passa ali, deixa o tempo de ação 30, 40 minutos, dependendo do produto, dependendo do cabelo também. E você já pode começar a escovar esse cabelo. E normalmente fica super bom. Qual é a desvantagem desses produtos, né? A desvantagem do formol. A desvantagem do formol, uma delas é o cheiro, que incomoda um pouco, às vezes irrita o nariz. Se a pessoa for alérgica, também é ruim. Você tem que ter certeza que você não é alérgico ao formol para poder fazer. Eu já vi gente precisar ir para o médico porque fez progressiva com formol e essa pessoa sabia, foi feito um teste nela, mas ela teimosamente quis fazer. Não, vou fazer, pode fazer, tranquilo, me responsabilizo. O profissional fez com cautela e aí quando ele percebeu que começou a ficar meio ruim, ele falou para ela procurar um médico e assim, não foi legal. Na verdade, ela precisava ter confiado mais no que o profissional estava falando, né? E, inclusive vocês, se nunca fez progressiva, o ideal é faça um teste. Os testes são feitos aqui no antebraço, põe aqui um pouco, põe aqui também atrás da orelha, né? É importante fazer o teste de toque, é o teste de toque para saber se não vai causar nenhum dano na pessoa, se ela não tem nenhum tipo de alergia. Isso é super importante, tá? Além disso, a progressiva com formol, ela tem um outro problema. Qual é o problema? É o mesmo do tonalizante. Como ele é feito só na parte de fora do fio, acaba acontecendo aqueles problemas do cabelo ficar duro e esticado. Quando isso acontece? A primeira vez que a pessoa faz, passa da raiz até as pontas, fica lindo, aquele cabelo emoliente, solto e tal. Mas na próxima vez que ela passa, vai ter lá, às vezes, 2 dedos de comprimento ali que cresceu esse cabelo. E aí você passa da raiz até as pontas. Dali no comecinho da raiz tem uma vez só, uma aplicação. Mas dali desses 2 dedos para lá, tem já 2 aplicações. Quando isso se repete, aí vai ser assim, parece uma escada, né? A primeira parte tem uma aplicação, a segunda parte tem 2 aplicações e o restante do cabelo tem 3 aplicações. E aí vai, cada hora vai aumentando. O que acaba acontecendo? A ponta fica muito esticada por ter excesso de produtos. E isso é uma coisa que pode acontecer com o tempo, mas se você fizer com um excelente profissional, ele vai aplicar apenas na raiz o produto e levemente dar uma puxadinha assim, concentrar as passadas das chapinhas da chapinha na raiz e tá tudo certo, você vai ter um cabelo muito legal. Outra coisa também caso você tenha luzes no cabelo, queira fazer luzes, o ideal é fazer as luzes primeiro, depois você faz progressiva à base de formol. Porque quando você faz primeiro a progressiva, quando você faz as luzes, ela desmancha essa parte da progressiva, tá? Então não é aconselhável. Mas acontece também de quando você fazer a progressiva, mudar um pouco a cor. Isso você precisa estar ciente também. O que eu aconselho? Fez luzes? Não faça progressiva, nem com formol e nem sem formol. Mas se você não consegue viver sem, faça. Também é uma escolha sua. Mas a cor não vai ficar 100% como ficaria sem a progressiva, porque um cabelo natural é outros 500, tá? Agora, voltando aqui para a parte dos aminoácidos. Qual é a desvantagem da progressiva com aminoácidos? O que eu vivi aqui, o que eu percebi é o seguinte: ela fica impenetrável de uma tal maneira que não clareia nem 2 tons, 3 tons com tinta. Então você às vezes vai precisar descolorir com pó descolorante e aí vai acontecer alguns problemas no futuro. Quais são esses problemas? O problema mais comum não vai clarear uniformemente. Você pode passar bastante produto nas pontas ali e um pouquinho só na raiz. Pode acontecer que as pontas nem clareiem e a raiz aqui ou no meio do cabelo dá uma manchada violenta. Por quê? Porque tem algumas partes do cabelo que estão mais fragilizadas. Isso é muito ruim para quem quer fazer coloração. Mas se a sua coloração é preta, não faz diferença nenhuma, gente. Pode usar tranquilamente.
preto, castanho escuro, até louro escuro assim, pode usar a progressiva tranquilamente, tanto a com formol quanto com a de aminoácidos, não tem problema nenhum. Você pode usar tanto uma quanto a outra, tá? Agora, o que eu falo para vocês? Se você for escolher, você tem que ver o que é melhor para você. Qual que é o que você tem que pensar? Eu quero sentir o cheiro do formol? Onde eu vou fazer, o profissional vai tirar do meu rosto? Se fosse comigo, eu tenho certeza que você já teria a resposta que eu tiraria do seu rosto na hora de fazer a progressiva. Mas não é todo mundo que faz ou pensa sobre isso, né? E outra coisa, o ventilador na frente, ele joga a fumaça na sua cara, tá? Não, ele não tira de você, ele tem que ser usado como exaustor. Eu vou deixar um link aqui no card, para vocês assistirem o vídeo mostrando exatamente como que eu faço para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de produto, tá? Aliás, esse tipo de trabalho, que é a progressiva. Com relação ao produto de aminoácidos, ele vai desbotar bastante, então às vezes é até aconselhável para você passar assim, sabe aquele cabelo bem pretão? Você quer descolorir ele, tirar um pouco? Dá para você passar também ele, porque ele vai descolorir aquele cabelo, aquela mecha. Eu já fiz isso num cabelo uma vez da minha mãe até, que eu lembro que ela queria tirar a cor do cabelo e eu fiz. Mas logo ela pintou de novo, então não deu nem para continuar na experiência, né? Bom, galerinha, é isso. O vídeo de hoje foi para comparar entre a progressiva com formol e sem formol. Eu espero ter elucidado, ou seja, explicado direitinho para vocês qual é a diferença de uma para outra. Façam as suas escolhas com sabedoria e a escolha mais esperta que você tem a fazer é: se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.